Meu nome é Fábio Modesto e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a história da minha vida. Bom, a trajetória, né, desde criança até chegar aos dias de hoje. Hoje eu cuido de pacientes em domicílio e ajudo outras pessoas, cuidadores, a cuidar de pacientes também no domicílio. Né, às vezes um familiar ou mesmo um cuidador profissional. Bom, então como que foi a história da minha vida, né, até chegar aqui? Bom, eu sou do interior de Minas Gerais, uma pequena cidade chamada Martinho Campos, muito querida por sinal. E nessa cidade, eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. E aí, eu, como toda criança do interior, eu tinha um sonho, né? Ah, o que você quer ser quando crescer? Eu, quando criança, queria ser médico. Então eu vou te contar essa história, como é que foi, tá? Bom, dos 7 aos 10 anos, eu ainda, assim, só ficava estudando, brincando no interior, na rua, né? Jogando bola na rua, né? Vai aparecer aqui em algum lugar, alguma foto minha aqui de criança, da minha cidade, algum lugar aqui vocês vão ver. E aí fui crescendo, e aí eu, né, de 7 aos 10 anos, meu pai, como pedreiro, nas férias, ele me ajudava a valorizar o trabalho. Então o que ele fazia? Ele levava para a obra. E dos 11 aos 14 anos eu fiz várias coisinhas na minha cidade, né? Entreguei jornal pela prefeitura, trabalhei no lavador de carro, trabalhei no balcão de uma padaria. Nessa época tem uma história interessante. Uma tia minha, não vou falar o nome não, ela fazia as continhas, né? Ela fazia umas continhas, colocava o nome da pessoa, o endereço e me pedia para ir lá cobrar. Então eu subia na bicicleta, corria lá e ia lá cobrar das pessoas. E quando eu chegava lá para cobrar, eram adultos e ficavam constrangidos. Uma criança me cobrando, então eles sempre pagavam. E eu vi naquilo um negócio altamente rentável, que eu pensei, se eu estou recebendo isso aqui, eu vou receber uma boa comissão. E aí eu chegava para minha tia e levava o dinheiro para ela. E aí eu chegava lá empolgado, já querendo, né, assim, dedicar essa profissão de cobrador, e aí minha tia me pagava e eu ficava muito feliz. Ela me pagava com pão de sal com salame e uma Coca-Cola, mas já estava ótimo. Bom, e dos 15 aos 16, aí eu já comecei a trabalhar mesmo, assim, aí eu já tinha certeza que eu queria fazer medicina, eu comecei a dedicar, já pensando em juntar dinheiro para a faculdade, já pensando em dedicar muito, e aí eu comecei a trabalhar fixo todos os dias como servente de pedreiro. Mas e aí eu fui e passei para trabalhar no supermercado. Bom, e do supermercado eu fiquei pouco tempo e fui para a cooperativa agropecuária da minha cidade. Aí sim, aí era o emprego, porque foi o primeiro emprego de carteira assinada da minha vida. Tem até a foto aqui, em algum lugar aqui, vocês vão ver a foto da minha carteira de trabalho, aos 16 anos, primeira vez que assinou. Só que aí eu estava tão empolgado, querendo dedicar tanto a esse emprego, eu entrei no primeiro dia de trabalho lá na cooperativa, eu queimei o pé. 15 dias de atestado. Bom, aí trabalhei 1 mês e meio e aí sim, aí nós mudamos para Belo Horizonte, né? A minha família mudou para Belo Horizonte, aí eu comecei também a trabalhar e estudar aqui, já bem definido que eu queria fazer vestibular, queria ser médico. E aí nesse tempo eu fiz várias coisas. A primeira coisa que eu trabalhei aqui, chegando em Belo Horizonte, eu trabalhei no foto do meu tio. E aí foi interessante porque eu era assim, eu me esforçava muito para fazer um bom trabalho, administrar bem, eu trabalhava sozinho no foto, administrar bem tudo, e aí, depois de 1 ano que eu estava trabalhando, o foto fechou. E aí, bom, aí eu não desisti, aí eu falei com meu tio, ó, assim não dá, vai ter que fechar o foto e tudo, estava dando prejuízo, aí fechou o foto. Aí fui partir para outros empregos. Trabalhei mais depois, fazendo bicos e tudo. O fato é que eu fui estudar à noite e continuei trabalhando, fazendo bicos, e quando apareceu alguma oportunidade, eu pegava um emprego fixo. E aí, o que aconteceu? Aí eu já decidi fazer vestibular para medicina, eu fiz 1 vez, não passei, 2, não passei, e só tentava universidade pública, óbvio, não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular, que até hoje é muito caro. E aí, quando eu fui tentar a 3ª vez, eu já estava assim, né, a ansiedade de um jovem querendo resolver a vida rápido. Eu comecei a pensar, não, o que eu quero é trabalhar cuidando de pessoas na área da saúde. Pensei em várias possibilidades, o emprego estava bom para enfermagem, fiz o vestibular para enfermagem e passei. Entrei na universidade pública e aí eu dediquei dentro da faculdade pública, continuei trabalhando, fazendo alguns bicos, estudando. E ao longo desse período da faculdade eu sempre fazia um bico, ganhava bolsa na faculdade, de estágio. E aí com muito custo eu formei. E logo que eu formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empregos, em um emprego público, numa empresa privada muito boa. E nessa empresa privada eu tive uma grande chance de trabalhar com atenção domiciliar, com cuidado domiciliar, como enfermeiro. E essa época foi muito importante, porque nessa época eu aprendi
a lidar com o paciente dentro de casa, eu aprendi a lidar com o cuidador dentro de casa, eu aprendi a lidar com a família, com a estrutura física, com a estrutura emocional, social, tudo que envolve o cuidado domiciliar, que é muito diferente do que está dentro de um hospital, né, dentro de um ambulatório, de uma UPA, que tradicionalmente a gente aprende na faculdade. Então eu aprendi e eu fui gostando de trabalhar com isso, fui aprendendo muitas coisas também, como trabalhar em equipe, e aí eu fiquei um tempo nessa função. Só que o que aconteceu? Durante esse período eu estava trabalhando muito e aí a minha pressão começou a aumentar. E aí eu comecei a ficar triste e a pressão aumentando e eu logo já comecei a pensar, eu nessa idade com a pressão alta, imagina quando eu tiver 50, 60 anos, eu não vou aguentar trabalhar assim, não vou aguentar fazer isso, né, durante todo esse tempo. E aí o fato é que eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida, repensar a minha profissão, repensar os meus sonhos. E nesse repensar, eu também repensei o sonho de fazer medicina. E para fazer medicina, eu tinha que tomar algumas decisões. E foi aí que eu tomei decisões. Eu saí de uma pós-graduação que eu estava fazendo, na época, eu pedi conta de um emprego, que é esse emprego particular que eu trabalhava com atenção domiciliar, e aí resolvi voltar para o cursinho e fazer vestibular. Bom, o fato é que eu comecei então a fazer cursinho de segunda a sábado, porque sábado eu fazia o simulado, e trabalhar aos finais de semana. E aí eu fiz alguns vestibulares e passei para medicina, para realizar um sonho numa faculdade particular. Aí começou todo um novo sacrifício. E eu fiquei ao longo de alguns anos, entre cursinho e faculdade, trabalhando todos os finais de semana e estudando todos os dias, de segunda a sábado. Isso por uns bons anos, né? Eu não tinha nenhum dia de folga. E ao longo desses 6 anos de curso, eu tive várias dificuldades, várias realizações, né? Dentre elas, eu tive a felicidade de ser pai por 2 vezes, de 2 meninas lindas. E assim, com toda essa dificuldade, né? Inclusive financeira, muita dificuldade financeira, eu me formei. E logo que eu me formei como médico, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com atenção domiciliar. Né? E ao longo desse tempo, com essa experiência em atender pacientes em domicílio, né? Orientar os cuidadores e tudo, eu tenho cada vez aprendido mais, com mais profundidade, a entender as dores, as ansiedades, os medos, né? Como que é para um familiar, receber, assim, sem escolher, mas receber da noite para o dia, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, que precisa de muitos cuidados dentro do domicílio sem ter nenhum conhecimento técnico, ninguém nunca ensinou. Então eu tenho vivenciado, tenho tido essas experiências e tenho aprendido cada vez mais no ambiente domiciliar a importância de nós termos esse olhar, termos esse conhecimento técnico, tanto para os cuidadores quanto para os profissionais da saúde, né? E hoje eu realizei meu sonho como médico e utilizo disso para ajudar outras pessoas no domicílio, pacientes e cuidadores, né? Bom, e o objetivo dessa página é exatamente esse, compartilhar conhecimento, experiências, né, as ansiedades também, os medos, os fracassos, as vitórias, tudo relacionado ao cuidado domiciliar, tá bom? Então, se você estiver interessado, curte aí a página, comenta, compartilha e nos comentários deixa suas sugestões de assunto. Ah, doutor Fábio, eu quero aprender sobre isso. Na medida que eu puder, tiver tempo, a gente vai sim colocar mais vídeos de vários assuntos, ensinar coisas específicas no cuidado domiciliar. Se vocês quiserem também pode curtir lá e se inscrever no meu canal no YouTube, Dr. Fábio Modesto, e a gente vai trocando essas experiências aí, tá bom? Agradeço a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!